Olá, minha gente, boa noite. Segunda-feira, estamos chegando com mais um Horizonte Esporte, trazendo muitas informações para você que nos acompanha todos os dias aqui na TV Horizonte, né? A TV da família. Daqui a pouco vamos destacar o clássico de ontem, a derrota do América, enfim, as notícias que rolaram nesse final de semana do Campeonato Brasileiro. É já já, a gente volta logo com muitas informações para vocês. Pois muito bem, estamos chegando, começando uma nova semana com muitas informações. O Cruzeiro já está a caminho de Buenos Aires, onde enfrenta nesta quarta-feira a equipe do Boca. Eu vi parte do Argentino Júnior e Boca, o Boca estava ganhando 1-0, mas o jogo estava me dando um pouquinho de sono. Talvez seja em razão do compromisso dessa próxima quarta-feira. A La Bombonera vai estar completamente tomada, todos os ingressos foram vendidos, o que não é novidade, porque isso eu tenho certeza que o mesmo vai ocorrer aqui em Belo Horizonte. Eu começo cumprimentando a minha amiga Esther Pinheiro. Um abraço, boa noite, prazer tê-la conosco mais uma vez, Esther. Prazer, Ramon, prazer também para vocês aí que estão nos acompanhando de casa. Boa noite. Marco Túlio, um abraço, meu amigo. Bom te ver aqui de novo, velho. Um abraço, Ramon. Boa noite a todos. Muito assunto aí pra gente conversar hoje, né? Muita análise, opinião de todos nós. Não tem dúvida. Capitão do time. Capitão é capitão. Carlos Cruz, boa noite, meu amigo. Boa noite, meu técnico, né? Capitão técnico, que escala, né? De fato, uma semana importante, né? Uma semana que merece toda a atenção de quem gosta do futebol. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E vamos falar muito do clássico, hein? Esse clássico, sei lá, um 0-0, para muitos foi um jogo muito ruim. Não achei que foi tão ruim assim, não. O segundo tempo do Cruzeiro foi muito bom. Não é que... O Atlético ficou com medo de perder o jogo. Ficou com medo. Para mim, sinceramente, foi o que eu deduzi. Mas eu quero falar para você que está em casa é o seguinte, a respeito do nosso zap. 996428473. 996428473. Olha, você assiste também o nosso programa no canal 330 da Sky, hein? Olha. Tá, beleza pura, Ótimo. Canal 330. Que bom. Show de bola. Pois é, a sua mensagem, você manda o seu zap com áudio. Coisa rápida, 20, 25 segundos, dê sua opinião, se identifica, por favor. Mande Aldo, não mande, né? Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande Aldo. Eu vou dar um cocão nesse menino qualquer hora. Eu vou dar nele um cocão. Carlos Cruz, vamos começar aí. A Esther, você foi mineirão? Não cheguei. Mas viu em casa, às Sim. vezes você fica até mais tranquilo. Um clássico de 0-0, e eu confesso que eu esperava mais do Atlético, que é, como você até mesmo destacou na sexta-feira, a responsabilidade era toda do Atlético. Mas eu senti que o Atlético, principalmente no segundo tempo, Carlos, não sei se é receio, vamos segurar aqui se bobear, porque o Cruzeiro, quando fez algumas alterações, mudou tudo. Nós estamos vendo aí, inclusive, a chance que teve o Atlético com o Luan, né? Uma chance espetacular. Para mim é a única. Uma grande... Teve uma outra chance também muito boa, essa daí, ó. Com Casares. Com Casares, que o Rafael também foi brilhante na jogada. Então foram duas chances que o Atlético teve no primeiro tempo, poderia ter resolvido a situação dele, né? Mas esse lance descreve bem o que é o Atlético. É um time que joga de uma forma só. Teve espaço, contra-atacou, então levou perigo. Depois, o Cruzeiro, como também dentro do seu padrão, com as suas linhas de marcação bem encurtadas, não deu condição para o Atlético jogar. E o Atlético não teve o que era preciso, jogadas de articulação, triangulações, para tentar envolver a marcação do Cruzeiro. E por isso que o Atlético foi um time lento, um time que parecia desinteressado, mas na verdade porque o Cruzeiro impôs essa situação ao Atlético. O Atlético não conseguiu, porque o Atlético não tem qualidade e não tem variações de sistema de jogo. Ou joga no contra-ataque ou então não joga. E foi o que vimos ontem. Daqui a pouco deve mostrar, agora...
a defesa, olha o chute. Que Marcelo Hermes. O Marcelo Hermes acertou. Hermes. Olha a defesa. Porque a bola fez uma curva, né, Marco? Por sinal foi a única coisa que ele acertou, foi esse chute. Porque o Marcelo Hermes também... Não, e o Vitor foi também, né? uma coisa. O Vitor também, assim, com todo respeito, grande goleiro, mas saída de bola dele com o pé, no caso, péssima. 2 lances, assim, que foram quase decisivos para o Cruzeiro, inclusive. Aí faz tempo que isso está acontecendo. É um baita de um goleiro, indiscutível, é um baita de um goleiro. Aí tá a defesa dele, né? É chute do Murilo aí. Essa foi a segunda oportunidade que o Murilo teve cara a cara. Ele defendeu. Né? Ele defendeu 2 vezes. Reflexo. Não é isso? Foram 2 chances que o Cruzeiro teve claramente no segundo tempo. O Cruzeiro abafou o Atlético no segundo tempo. O Atlético não conseguia nem passar do meio-campo, teve muita dificuldade no segundo tempo. Chegou uma vez só com o chute do Casares, mas o Cruzeiro no segundo tempo tomou conta, teve chance até de ganhar o jogo. E o Atlético, que tinha toda a responsabilidade por enfrentar uma equipe reserva do Cruzeiro, de voltar a ganhar para subir na tabela, para encostar nos seus nos adversários que estão na liderança, caso o Flamengo empatou, o São Paulo empatou, o Palmeiras empatou, ele deixou escapar uma vitória que no final saiu até barato para o Atlético, né? Eu também acho. Agora tem uma coisa, Carlos Cruz, você sempre jogou seu futebol e foi um jogadorzinho de razoável, tá bom? Não foi lá um Pelé, mas bateu a bolinha mais ou menos. Mas me dá até dó da bola não chegar nesse Ricardo Oliveira. Qual foi o chute que esse rapaz deu no jogo? Eu acho que nenhum. Segundo tempo, nenhum. Não teve. Ele não teve oportunidades. Justamente porque o Atlético não é uma equipe de articulação. Quando você tem uma equipe com padrão bem definido igual ao do Cruzeiro, você vê a linha de 4 do Cruzeiro, mais na frente os volantes, os meias também bem próximos. O atacante, se ele não tem a proximidade dos seus armadores, ele desaparece. E quando ele volta para buscar, ele cai em cima dos volantes. Então ele foge do zagueiro, cai no volante. Então, assim, fica para brigar com 2 linhas de 4. Não tem como. Mas, seja sincero, não tem como. Mas não é muito pouco para ele, que é um jogador que tem intimidade com a rede. Mas não é a característica dele voltar para fazer articulação de jogada. Então, ele sofre mais por isso. Ele tenta, mas ele sofre. Tem jogos que ele consegue. Por quê? Porque o adversário, às vezes, está com um volante só, está com 2 volantes, é um adversário que sai mais para o jogo. O Cruzeiro não saiu para o jogo. O Cruzeiro saiu na boa. Na oportunidade que o Cruzeiro criou, foi em cima dos erros do Atlético que o Cruzeiro construiu as suas jogadas ofensivas. E você viu, Esther, algum chute do Ricardo Oliveira no jogo? Não, e pensando nisso, ele não busca tanto essa bola. Eu estava até olhando no Footstats, ele teve 0,89% de posse de bola no jogo inteiro. Isso é menos de 1%, assim, para um centroavante. É pouco mesmo. Mas também por causa dessa característica de não voltar também para buscar a bola, né? Então... Mas aí, Marco Túlio, aí eu penso que o treinador tem que mudar o esquema. Para mim, ele errou ontem. Na verdade, tem que ser com o que ele tem. Não vamos caçar chifre na cabeça do cavalo. Não tem mais como chegar jogador, certo? Para mim, isso aconteceu principalmente... Para esse ano, não. Já estão de olho aí no dia mas estou falando exatamente desse ano. Agora, realmente... Mas é preciso que ele mude o esquema para ver se alguém coloca a bola nesse centroavante. Para o Cruzeiro foi bom. Eu também acho, principalmente pelas substituições que ele fez no segundo tempo. Ele sacou no segundo tempo o Luan, ele sacou o Thiará e sacou o Adilson. Mas ele sacou 2 meio-campistas que são mais velocistas pelos lados. São 2 jogadores que podem abastecer o Ricardo Oliveira. Como não é um time tão criativo, ele tem esses jogadores aí que vão para frente, que conseguem ter um passe legal. E aí ele manteve o Casares, que foi muito apagado ontem. Mas só que nós temos que observar que o Cruzeiro, a postura do Cruzeiro, porque às vezes você pensa a sua substituição olhando só o teu lado. Né? Eu vou colocar esse jogador que ele aproxima mais, eu vou colocar esse que faz a velocidade pelos lados. Só que o Cruzeiro, ele colocou os 2 volantes, os 2 laterais, encurtando ali exatamente essa jogada vertical do Atlético. O Luan desapareceu do jogo, o Casares não viu a bola, parece que não entrou em porque campo. O Cruzeiro anulou bem essas jogadas. Então aí faltava ao treinador essa opção tática de jogador com uma característica diferente para poder fazer o Cruzeiro mudar também. Como ele não tem esse jogador... Ele colocou o Davi Teranzo e o Edinho, que é 6 por meia dúzia. Vocês querem ver uma coisa? Primeiro eu vou falar do nosso zap, vamos ouvir os 2 treinadores de uma só vez. Primeiro eu vou falar, você que está nos acompanhando aí, mande a sua mensagem de áudio para o 99642-8473. 99642-8473. Os 2, Mano Menezes e o Thiago Lag, aqui no Horizonte Esporte. Põe na tela, Alexandre.
A gente já conseguiu ver, principalmente no segundo tempo, né, um time mais organizado. Treinamos um pouco no primeiro tempo, que é o que a gente tem que fazer, que é o duro. Você tem que ir ajustando determinadas situações. E o segundo tempo foi um segundo tempo já bem produtivo de uma equipe que empurrou o Atlético para trás aí no segundo tempo, que não deu quase nenhuma chance, eu acho que nenhuma chance no segundo tempo. E a gente sai parcialmente satisfeito com tudo que a gente viu, né? Só não sai com o resultado porque Murilo ainda está precisando uma bezedeira. Primeiro tempo, como eu considerei, a gente teve 2 oportunidades claras de gol, especialmente uma com 15 minutos ali, muito boa com o Luan, mas não fizemos. E no final, o resultado de 1 ponto vale também porque a gente segura um adversário no confronto direto ali da vaga da Libertadores, que é o nosso objetivo no final do ano. O time vinha um segundo tempo já abaixo, ali foi a tentativa da gente ser mais agudo ali com o Terans, né, e com o Galdesani, tanto que eu tiro o Adilson, que é um volante mais articulador, coloco um volante com possibilidade de um passe mais longo, um chute de fora da área, mas não conseguimos. Acho que o time não encaixou ali o segundo tempo que a gente esperava. Faz parte do jogo. Bom, eu quero observar 2 coisas. Primeiro, para o Mano Menezes, não existe esse negócio de benzedeira. Manda o Murilo e põe a igreja a rezar. Pedir a Jesus Cristo para dar força para ele. Deus é que resolve as paradas. É Jesus Cristo e Nossa Senhora. Benzedeira, esse negócio é... Bom, e segundo, o Thiago Lago deixou claro aí que ele não está querendo o Campeonato Brasileiro. É só voltar aí a fala dele, que ele está falando em Libertadores. Mas eu ele acho já está assim... querendo só Libertadores. E eu achava que o atleta estava querendo brigar pelo título, Carlos. E está próximo, né? Também. Mas eu percebo o seguinte, que o discurso dele foi muito corporativista. Como sempre. Agora, o discurso do Mano foi em cima da cronologia do jogo. Por quê? Olha, mano, se o seu time toma 2 gols, como o Atlético perdeu 2 gols na pequena área, seu discurso era outro, evidentemente, né? Lógico. Né? Eu também estou sendo aqui, óbvio. Né? Então fica a impressão de que o Cruzeiro foi muito melhor do que o Atlético, mas não. Por quê? Porque na sequência o Cruzeiro foi melhor no segundo tempo, que fica a última impressão do jogo. Tá certo? Mas na verdade o Cruzeiro poderia ter tomado 2-0 no primeiro tempo. Aí muda completamente a estrutura do jogo. Né? Eu não tenho dúvida. Agora, o resumo para mim é o seguinte. Foi um jogo no todo ruim. Por quê? Foi um jogo de furadas, chutões para cima. O Manuel passou o jogo inteiro dando bicudo para cima. Isso na várzea a gente não aceita mais. Né? O Atlético, jogadores dando furadas assim, homéricas. Enfim, faltou tudo nesse jogo. Faltou gol, faltou torcida, público pequeno, no meu modo de entender. Acho que 21 mil pagantes. 996428473. Mas aqui, olha, mande sua mensagem agora. Daqui a pouco tem mensagem de áudio para rodar aí. Vamos pro primeiro intervalo. É rapidinho. É só tomar uma aguinha, a gente já volta. Beleza? Vai lá.